todas as novidades. Comunidade das Nações, uma família apostólica. Comunidade das Nações. Um último aviso, agora, nesse domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos o nosso Café Connect. É o café da manhã preparado para você que quer integrar a nossa comunidade como filho dessa casa, quer se tornar membro. E aí eu pergunto, quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez? Levante a mão aí, tem alguém que está nos visitando? Pastor Jete está calejado. Temos alguns irmãos, mais um casal ali. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, que vocês sintam-se acolhidos, abraçados. E esse café da manhã é um café da manhã que nós celebramos todo segundo domingo de cada mês, que coincide com a nossa Santa Ceia. Então, todo segundo domingo, a gente faz esse café para os novos membros, para você que quer se integrar como membro. Nós não recebemos carta, de transferência, de mudança, de apresentação, mas a gente recebe corações entregues, vidas que querem se derramar diante do Senhor. E esse café é para você se integrar conosco. Nesse domingo vai acontecer. Também teremos agora sábado nosso batismo lá no Ípica Hall. Então você que ainda não se batizou, quer se batizar, preciso fazer 3 meses de aula de preparação, Não, se você já aceitou a Cristo como seu único suficiente Salvador, nós teremos acho que um aulão de batismo, não lembro se é já foi, então você pode ir lá no dia 9, dê o seu nome lá no balcão de credenciamento. Aceitei a Cristo como meu único suficiente Salvador hoje, quero me batizar. Eu entendi como aconteceu com Filipe e o eunuco de Candace, se não me engano é esse o nome, é isso, o pastor Jetson fez assim. Então, quero me batizar, o que me impede? Nada. Se você aceitou Jesus, vamos descer as águas no dia 9, numa grande festa lá no Ípica Hall, acho que vai ser às 15 horas, Então, os próximos avisos, eu encontrei alguém páreo, para falar rápido, igual a minha Jéssica, fala igual a metralhadora. Glória a Deus por isso, amém? Então são esses os avisos. Se tiver mais alguma dúvida, procure o balcão de credenciamento lá atrás. Nós temos o Connect, o nosso pastor Ezequias, o nosso está ali atrás. Levante a mão aí, Ezequias, ele pode tirar suas dúvidas, E qualquer outra situação, procure o nosso irmão, está aí para isso. Vamos nos colocar de pé para dar início. Obrigado aí, galera do louvor. Não vou abusar de vocês hoje, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 17. O tema desse mês de março, proposto para todas as nossas filiais e os nossos camping das comunidades para o mês de março. E nós, aqui do Valparaíso, somos precursores dessa rotina, de campanhas nos meses. Começamos aí, nosso pastor Jetson, conseguiu emplacar essa rotina de campanhas. E o mês de março começa com um tema muito propício. Se quiser, pode botar só o tema aí de novo, Natanael, por gentileza. El Shaddai, campanha de março, a oração inicial foi feita com isso, o profético foi feito com isso, e o tema é muito propício. E o título, a leitura dessa noite, ela fala a respeito da primeira vez que esse texto, ou esse nome, esse título, foi dado para Deus. E encontra-se em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8, na nova versão transformadora. Diz assim, a epígrafe do texto fala sobre a confirmação da aliança. Abraão recebe o nome de Abraão. Diz assim o verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Repita comigo, eu sou o Deus
todo-poderoso. Aleluia. Só até aí. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Versículo 6. Eu tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Versículo 7. Confirmarei minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Último versículo. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor meu Deus, nessa noite, diante de ti que é todo poderoso, eu declaro que eu sou feliz, que eu sou amado, que eu sou curado, que tu és o meu Deus, e eu sou o teu filho, em nome de Jesus. Tome seu assento. Você já deu boa noite para o irmão que está do seu lado? Deu um sorriso para ele? Amém. Irmãos, eu quero começar pedindo desculpas a respeito de algo que ontem aconteceu, pouco antes de eu subir para pregar no Soso. Eu fui ludibriado por um espírito de religiosidade. E aí eu começo dizendo o seguinte: a sua teologia, ela vai te levar até determinado ponto com Deus, mas só determinado ponto. Teologia sem comunhão com Deus, ela muitas vezes vai te travar. E eu explico por quê. Ontem, pouco antes de eu subir aqui para pregar a respeito de cura, libertação e salvação, eu senti no meu coração, enquanto a gente louvava, enquanto ministravam aqui a respeito das palavras proféticas e do pré-culto, de ministrar uma palavra para a igreja no sentido de dizer para a igreja o seguinte: este é um momento, o culto é um momento em que Deus preparou para você receber a sua bênção. Eu senti essa necessidade de falar isso, mas o espírito de religiosidade me travou. Porque no mesmo momento que eu senti essa necessidade, o espírito de religiosidade virou para mim e falou assim: está errado, você não pode falar isso, porque na verdade o culto, obrigado por ter baixado aí, ter corrigido aí, né? Esse irmão Underline fica gritando. O espírito de religiosidade virou e falou assim: está errado, Underline, porque a teologia que você aprendeu diz que culto, na verdade, foi feito para nós, adoradores, devotarmos a Deus adoração. Não é para nós recebermos, é para nós darmos. Culto não foi feito para nós recebermos, culto foi feito para nós oferecermos. Nós estamos aqui para oferecermos a Deus adoração. Se você falar isso, você está sendo herege. E eu não falei isso para a igreja. Quem estava aqui ontem no culto Soso, levanta a mão. Tem uns crentes aí. Quem for... E aí eu vou perguntar outra coisa. Quem ontem foi ver o Cláudio Duarte? Levanta a mão aí, crente. Quem estava aí? O pastor Jetson, se não fosse, o bispo cortava a cabeça do pastor Jetson. Levanta a mão quem foi ver o Cláudio Duarte aí. Levanta a mão, só o pastor Jetson. Ah, tem uma galera aí. Na verdade, teve pouca gente que foi lá, né? Os outros estavam onde? Estavam dormindo embaixo das cobertas, né? Ah, estava vendo pela telinha, muito bom. Mas
Por que eu faço essas escusas, irmãos? Porque enquanto eu estava aqui adorando, o Espírito Santo me lembrou isso novamente. E ele falou, Underline, e o pastor Jetson sempre fala isso: Deus não quer ser Deus, porque todo-poderoso ele já é, ele sempre foi Deus, mas ele quer ser mais do que Deus, ele quer ser o nosso Pai. E quando eu senti no coração de falar que o culto é o momento em que Deus preparou para nós sermos curados, recebermos e não apenas oferecermos, o espírito de religiosidade, o espírito teológico, o espírito de muito saber soterológico, apologético, veio e falou, está errado, você tem que na verdade oferecer. Eu esqueci que na verdade foi num culto como esse que eu recebi a minha salvação, a minha libertação, a minha cura. Foi aqui num culto como esse que eu vim prestar adoração, que na verdade eu não vim somente para oferecer, eu vim para receber e eu recebi. E eu quero perguntar algo para vocês: quantos aqui vieram para oferecer algo para Deus e saíram daqui recebendo algo de Deus? Então eu coloco por terra esse espírito de religiosidade que me sabotou ontem, querendo dizer que na verdade nós viemos aqui apenas para receber. Ei, se esse espírito de religiosidade já te colocou nessa marra mentirosa e satânica de que você veio apenas para oferecer a Deus e não para receber de Deus aquilo que Ele veio para te entregar, que é o amor dEle e o sacrifício de Jesus, que purifica, santifica, que renova, que restaura, que traz alegria, que tira a dor e que te dá no lugar da dor a alegria, a paz e a vida. Irmãos, repreenda em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito teológico falso e satânico que disse que eu não vim para receber. Eu vim para receber sim, irmãos, o amor de Deus Todo-Poderoso. Você veio nessa noite para receber. Veio para oferecer. Quantos aqui estão aqui para oferecer a verdadeira adoração? Porque Jesus disse que um dia haveriam de adorá-lo, não em Jerusalém, não em Samaria, mas Deus procuraria aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu vejo, eu creio, eu sinto e eu testifico que aqui existem adoradores de espírito e verdade. Eu vejo em vocês pessoas que buscam adorar a Deus de coração, de corpo e alma. Nós estamos juntos em adoração e em clamor ao Senhor. E eu sei que o Senhor recebe isso. Mas nós não viemos aqui apenas para oferecer. Nós estamos aqui também para receber do Todo-Poderoso aquilo que Ele veio nos entregar. Então saia daqui hoje, nessa noite, com aquilo que o Senhor veio entregar para você. A tristeza vai dar lugar para a alegria. A depressão vai dar lugar para a paz, em nome de Jesus, amém? A escassez, amém, pode bater palma. A escassez vai dar lugar para a abundância, para sobreabundância em nome de Jesus. A guerra vai dar lugar à paz que excede todo entendimento, porque nós cremos em um Deus que tudo pode. Glória a Deus. Dito essas palavras, nós vamos para o texto de Gênesis capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor mais uma vez aparece para ele. Aparece para ele numa situação de improbabilidade. Abraão já estava avançado em idade. Já tinha sido prometido que ele seria pai de uma grande nação. Abraão esperou durante muito tempo para que a promessa fosse cumprida, e mais uma vez Deus aparece para ele. Deus apareceu para ele em Gênesis capítulo 12, quando mandou ele sair da sua parentela para uma terra distante. E depois aparece em outras vezes, mas Abraão já estava com 99 anos.
Deixa eu ver o texto que ele botou. Gênesis capítulo 12. Pode botar, Natanael. Natanael é rápido no gatilho. Bota aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Esse Senhor que aparece aí, não é, esse é o Shaddai. Na verdade é Adonai, a tradução que aparece aí. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece. Nesse tempo ele ainda não estava tão avançado em idade. Quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele estava avançado em idade, já havia se estabelecido naquela terra, na terra de Canaã, já estava no meio dos amalequitas, ele já havia livrado o seu sobrinho Ló, daqueles 5 reis, se não me engano, isso mesmo, Gênesis capítulo 14, Abrão resgata Ló, e ele já havia abençoado Melquisedeque, o rei Melquisedeque, que é uma figura, um tipo de Cristo, e Deus novamente aparece para Abraão, e faz uma promessa para ele, e esta é a primeira vez que Abraão ouve sobre esse nome, dizendo, Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus queria se apresentar para Abraão já avançado em idade, aquele que protegeu Abraão no meio de uma terra estranha, que protegeu Abraão no meio do Egito, numa situação de fome, e prometeu uma situação impossível, que na velhice ele seria pai, dizendo, Abraão, todas essas promessas que nos seus olhos parecem impossíveis, eu, o Deus Todo-Poderoso, vou cumpri-las. Abraão poderia não entender essas promessas, mas lá em Hebreus, ele disse, o autor de Hebreus, disse que Abraão pela fé, tomou por verdadeiras essas palavras e creu, e por isso ele é chamado de pai da fé. Ele creu ao ponto de transmitir essas palavras para outras gerações. Se vocês observarem, esse título, El Shaddai, Todo-Poderoso, ele é passado de pai para filhos. Entenda, irmãos, Deus, ele quer se mostrar todo-poderoso para você, não para que você morra com essas promessas ou com esses feitos para você. Diga comigo assim, Deus é Deus geracional. E o que Ele fez por mim, fala para que as outras gerações escutem. E o que Ele fará por mim, vai se mostrar para as próximas gerações. Aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, Ele faz por você, Ele quer fazer para que as outras gerações, para que os seus filhos, para que os seus netos, eles contem e vivam as bênçãos daquilo que Ele quer fazer para você. Uma vez que você entende quem Deus é na sua vida e que Ele é El Shaddai, Ele quer que você viva para os seus filhos e netos essas mesmas bênçãos. Nós dizemos aqui, eu ouvi isso pela primeira vez do pastor Jetson, nós estamos pisando em um piso que será, nós estamos no teto. O nosso teto, é isso mesmo, o nosso teto será o piso onde as próximas gerações irão ter como piso. O nosso teto será o piso das próximas gerações. O que isso significa, irmãos? Nós estamos em pleno avanço, de forma que se Abraão cavou um poço, a geração de Isaac vai cavar poços que gerarão 100 vezes mais.
Jacó, ele vai, a partir dos poços de Isaac, produzir a 100 vezes mais. Ou seja, irmãos, nós precisamos produzir herança. Nós precisamos produzir legado. E esse legado do Deus Todo-Poderoso não parou em Abraão. Abra para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 28, versículo 3. Lá embaixo, os últimos textos. Observe, irmãos, que esse texto de Gênesis 28, 3 diz respeito a Isaac. Deus se apresenta para Isaac da mesma forma como ele se apresentou para o seu pai Abraão, dizendo: o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, dizendo: você vai ser múltiplo, você vai ser pai de muitas nações, é feita para Isaac. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? As promessas que são feitas para você, elas vão ser abençoadas para as próximas gerações. Não vai parar em você. Você será um transmissor, um canal de bênção para as próximas gerações. Se você é abençoado, acredite, os seus filhos serão guardados através das suas promessas. Acredite, eles serão abençoados por você. Em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Em você, a sua geração será guardada em nome de Jesus. Como aquele carcereiro que perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua parentela, a tua casa. Irmãos, nós cremos que a salvação em Jesus, ela gera um legado familiar. Obviamente a salvação, ela é individual, mas a partir de nós, irmãos, é como se um DNA dos céus, ele fosse transmissor. Assim como esse vírus maldito da dengue, do Covid, ele se espalha. Eu creio e declaro que a bênção celestial, ela é mais contagiosa do que qualquer vírus, do que qualquer maldição, porque o Senhor Jesus, Ele é a palavra viva, e Ele se espalha, porque a palavra de Deus, irmãos, ela foi viva, eficaz, ela é mais penetrante. Sabe, irmãos, as forças do bem, elas colidem contra o mal e elas prevalecem em nome de Jesus. Tenha fé que o Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele é prevalecente. Mas não para em Isaac. Abra por gentileza, Gênesis 35, versículo 11. Novamente o Senhor Todo-Poderoso se apresenta dizendo-lhe, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Observe que é o mesmo padrão que foi dito para Abraão, foi dito para Isaac naquele outro texto de 28:3, e agora é dito a mesma palavra para Jacó. Creia novamente nisso, irmãos. A prosperidade, a abundância, o cuidado de Deus para você vai se multiplicar. Deus, Ele é conhecido como Todo-Poderoso em Abraão, Isaac e Jacó. E nós somos chamados o Israel de Deus. Através de você, nações conhecerão o Senhor. Através de você, se tornará uma grande nação. Talvez a grande nação será a sua família. Talvez uma grande nação será a sua empresa que você trabalha. Você influenciará as nações. Eu estou lendo um livro que se chama O livro que mudou a história esqueci o nome do indiano. Estou lendo isso. E estou começando a ler agora, e esse livro ele fala de como os irlandeses, eles começaram a evangelizar toda a Europa. E é incrível, irmãos, como um único homem que foi escravizado
pelos irlandeses, que na época era uma tribo guerreira. Eles escravizaram... eu achei que o pastor estava falando alguma coisa. O único cristão no século V, ele foi escravizado, levado para a Irlanda, e na Irlanda, por esses bárbaros, eles não eram cristãos, ele foi escravizado, lá ele teve um sonho de como fugir, ele fugiu, e Deus mandou ele voltar para a Irlanda. Lá na Irlanda, ele evangelizou todos aqueles bárbaros no século V. Quando ele evangelizou aqueles bárbaros, eles trocaram todas as espadas por enxadas, e eles conseguiram, um único homem conseguiu converter toda a Irlanda. E a partir desse único homem, todos os irlandeses se tornaram missionários e converteram. Primeiro a Escócia, a Inglaterra, e depois converteram a França, né? Construíram mosteiros na Itália. Um único homem, irmãos, converteu toda a Irlanda. E como eu disse ontem no Soso, o que será de Valparaíso com tantos homens e mulheres cheios do Deus Todo-Poderoso, cheio do espírito de intrepidez? 10% de Valparaíso não será nada. Nós cremos que o Goiás servirá ao Senhor. Nós cremos que o Brasil, Argentina, Chile, Nicarágua, essas nações ímpias se converterão ao Senhor através de homens, mulheres, crianças, jovens e meninos que estarão cheios do poder do Todo-Poderoso El Shaddai, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Ei, sejam cheios do poder do El Shaddai. Não é por nós, é por Ele, é para Ele, é porque Ele, em nome de Jesus, está dizendo assim, lá no Salmo 2, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos por escabelo dos teus pés. E Ele olhou lá em Isaías 53, para a obra que Ele havia realizado e ficou satisfeito. Sabe, irmãos, o cordeiro que foi morto lá em Apocalipse, assim como em Isaías 53, que disse: viu a obra do seu trabalho e ficou satisfeito. E lá em Apocalipse capítulo 4, quando diz: quem será digno de abrir os livros? E apareceu o cordeiro dizendo: Ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Aquele que era como um cordeiro e se apresenta como um leão, aquele que é digno, irmãos, Ele nos comissiona para sermos parceiros de um Deus todo-poderoso, de um Deus que não tem do que se envergonhar, de um Deus que não tem derrotas, de um Deus que não perde batalhas. Ontem eu falei sobre o videogame, né? E eu falei que a mensagem seria diferente, mas não prometi. Quem estava aqui ontem sabe que eu não prometi que seria totalmente diferente. E lembra que eu falei do videogame, do bonequinho do Mario? Que quando a gente está jogando Mario lá, e quando você toca na tartaruguinha, quem jogou Mario sabe, você está grandão lá, você toca no Mario, o Mario diminui de tamanho, ou ele fica doente. O Mario, ele por acaso, por estar doente, por estar mal, ele para de caminhar? Ele para de avançar? Não, sabe por quê? Porque quem está controlando ele sabe que lá na frente ele vai ganhar. O Mario, o personagenzinho, está até debilitado, mas quem está controlando é você. Ou seja, você está pleno, você não perde as suas capacidades. Você pode estar mal, você pode estar debilitado, mas o Deus que está no controle da sua vida não perdeu o controle. Deus que está por trás de você, Ele continua dizendo: avança, não para, não retroceda, não tema. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e estou no controle. Por isso nós não podemos parar. Quando a gente está jogando videogame e o nosso bonequinho morre, o bonequinho não volta
lá para a situação e ele não sabe que ele morreu, não sabe que a gente desligou o videogame. Quando a gente liga novamente, irmãos, o bonequinho não sabe o que aconteceu, mas nós estamos lá pleno. Nós somos o Deus do bonequinho. O bonequinho continua a vida dele lá, não sabe o que aconteceu. É como se fosse isso a vida. Nós não sabemos o que espera pela gente, mas Deus sabe. Você já jogou Super Mario, já sabe o que está lá na frente. Deus sabe que a sua vida, irmãos, vai dar certo. Deus sabe como vencer o inimigo que está à sua frente. Deus sabe como será a jornada lá na frente. Por isso, não pare, confie. O Deus Todo-Poderoso está à sua frente. Ele é poderoso. Amém? Abra aí Gênesis 48:3, mais um texto que fala que Deus é todo poderoso. Gênesis, nós estamos quase terminando, tá? Eu amo vocês. Disse Jacó a José, mais um texto que Jacó agora passa para as próximas gerações. Primeiro Deus se apresenta para Abraão como todo poderoso. Abraão passa para Isaac. E Deus também se apresenta para Isaac. Isaac passa para Jacó. E Jacó tem um encontro com Deus. Da mesma forma. Agora Jacó passa para José dizendo: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Irmãos, e passo o último aí. Gênesis 49, versículo 25. O último texto. Pelo Deus de teu pai, agora Jacó está abençoando seus filhos antes de morrer e diz: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. Então, novamente, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Deus sempre está se apresentando para Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Agora abra de novo o 48:3. O 48:3? Isso. Qual é a importância desse versículo, irmãos? Que você precisa ser testemunha dos feitos de Deus. Eu sempre digo aqui, irmãos, e sempre vou repetir isso. Você precisa fazer da sua vida um testemunho de que Deus, Ele é poderoso. Não apenas nos momentos bons. Sabe, você precisa às vezes, usar os seus momentos de vale para testemunhar de que Deus é poderoso. Eu lembro de uma vez que eu fui inventar de fazer trade, né? Aqueles negócios de operar na bolsa de valores. E eu falei uma vez sobre o testemunho, que ele é sempre feito em duas fases. O testemunho, que é a fase da tristeza, e o testemunho. Um testemunho nunca é feito só de coisas boas. Ele sempre vai ter a fase da tristeza. É como uma boa história. Uma boa história, um bom conto, uma boa fábula. Ela sempre vai ter a fase do clímax. E a fase do clímax é aquela fase que você fala: uau, o que está acontecendo? Que faz você prestar atenção na história. É a fase que faz você chorar. É a fase que faz você prestar atenção. E aí vem o turn point. A fase do sacrifício de Jesus é a fase que você chora, que você fala: acabou. Parece que as nossas esperanças se desvaneceram. Mas aí vem o turn point, que é quando Jesus ressuscita. Entende isso, irmãos? O seu testemunho talvez esteja na fase do testemunho. A fase que você parece que não vê saída. A fase que parece que você não vê resposta. A fase que parece que as suas orações não são atendidas. Mas eu quero te dizer que existe um Deus
Todo-Poderoso que não esquece de você. Pode parecer que você está na fase de vale, talvez você esteja. Ei, mas existe um momento de virada de chave. Existe um Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E na Bíblia, irmãos, Deus tem vários outros nomes. Talvez Deus Todo-Poderoso pareça muito distante para você, porque você vê que Deus tem o nome de Todo-Poderoso, mas Ele não se apresenta como Todo-Poderoso. E eu quero te falar sobre outros nomes de Deus. Deus tem o nome de Adonai Jireh, que é o que aparece para Abraão em Gênesis capítulo 22, quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão, ele está subindo o Monte Moriá com seu filho, e Isaque pergunta: pai, nós trouxemos a lenha, nós trouxemos o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão, talvez com os olhos marejados, diz: Adonai Jireh, Deus proverá. Talvez você está numa fase na sua vida que você precisa muito, irmãos, que Deus proveja na sua vida. E eu quero dizer que se você vê um Deus Todo-Poderoso muito distante, você pode ver Deus como aquele que provê na sua vida, e Ele proverá o recurso necessário em nome de Jesus. Talvez você esteja como o povo de Israel nas águas de Mara, em que parece que tudo está muito amargo para você, e Deus, Ele se apresenta como Jeová Rafá, aquele que cura. Porque nas águas de Mara, o povo de Israel, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, estava com sede, estavam muitos doentes, e Moisés curou aquelas águas amargas. E Deus, nessa noite, Ele pode se apresentar para você, talvez não como Deus Todo-Poderoso, mas Ele pode se apresentar como aquele Deus, Jeová Rafá, que cura as suas dores, aquele que cura as suas mágoas, aquele que tira as águas amargas que você tem bebido durante muito tempo, dizendo para você: ei, é tempo de tornar essas águas amargas que têm fluído pela sua vida em águas doces. Pode ser as dores, pode ser doenças, e Ele diz para você: eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele se apresenta como El Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que se apresenta para você nos momentos de guerra, nos momentos de batalha, nos momentos de perseguição, nos momentos de afronta, dizendo: eu sou um Deus Altíssimo, que batalho por você, como disse em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, como Abraão, quando estava lutando para salvar o seu sobrinho Ló, e Melquisedeque, como alguém que se apresentou para ele, representando o sacerdote. El Elyon significa o Deus Altíssimo. O Senhor está aqui, o Senhor presente, como Yahvé Shammah, ou Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Talvez você tenha vivido momentos de tribulação, sonhos, perturbações noturnas, talvez você não tenha conseguido dormir, tremores de ansiedade, depressão, estresse. Talvez você tenha sendo perseguido por algum colega de trabalho, e nessa noite o Senhor diz para você: eu sou o Yahvé Shalom. Ele se apresenta como o Deus da paz, e Ele se apresenta para Gideão como o Deus da paz. Lá em Juízes, no capítulo 6, quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos filisteus, Ele se apresenta como Deus de paz. E eu quero apresentar para você Yahvé Shalom, o Deus da paz, que entra colocando aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar.
colocando aquilo que está quebrado, consertando aquilo que está quebrado e colocando aquilo que foi roubado no seu devido lugar. O Javé Shalom no seu devido lugar. Ou na verdade, talvez você esteja em guerra e na verdade você precisa guerrear. Não é o tempo do Senhor te dar a paz, é o tempo de você guerrear. E Deus se apresenta para você, como Ele se apresentou para Davi, diante de Golias. Tu vens a mim com lanças e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez você precise nessa noite conhecer o Senhor das batalhas, que não perde batalhas, que é vencedor. E talvez Deus esteja te chamando nessa noite para guerrear batalhas e vencer em nome do Senhor, para orar, para jejuar pela sua família, para jejuar pelos seus filhos, para jejuar pela santidade que você precisa alcançar. O Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, te chama nessa noite para vestir as armaduras celestiais e te chama para entrar nos exércitos, nas fileiras de combate celestiais. Esse Jeová dos exércitos te chama para entrar nas fileiras. Talvez você passou muito tempo soldado, ferido, e Ele te chama para ser curado e para voltar à batalha. Eu vejo soldados aqui nessa noite que deixaram de batalhar, deixaram de guerrear, e o Deus dos exércitos está alistando novos soldados, novos Davis. O Jeová Sabaoth está chamando para derrotar Golias que estão se levantando na sua vida em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Jeová Sabaoth, Davi e Golias. Você talvez é um pequeno Davi, e por muito tempo você tem se escondido no meio das fileiras dos exércitos, dizendo: esse Davi é muito, esse Golias é muito grande. Mas é hora do Deus Todo-Poderoso se levantar sobre você, e você vestir as armaduras, como diz em Efésios 6. Renunciar à fraqueza, renunciar às dores, renunciar o medo, e dizer para o Senhor: Senhor, durante muito tempo eu me escondi, durante muito tempo eu renunciei, mas agora eu quero me apresentar, Senhor. Eu quero entrar nessa fileira e quero vencer as batalhas que muito tempo eu deixei de batalhar. Eu quero entrar nessas batalhas e vencer, porque o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a nossa justiça, e Yahvé Sidkenu. Como disse Jeremias contra Zedequias, lá em Jeremias capítulo 23, o Senhor nessa noite, Ele olha para a sua causa, irmãos, e Ele batalhará por você nessa noite. Deus é Deus de justiça, Deus é Deus de paz, Deus é a nossa bandeira, Deus é todo poderoso, Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas acima de tudo, Ele é um Pai que nos ama, e Ele está aqui nessa noite para dizer que o mais importante é que você esteja ciente de que Ele te ama e de que você é amado por Ele. Portanto, se entregue nesse amor, se entregue nesse poder que Ele tem para transformar a sua vida, para fazer de você uma nova criatura, santificado, remido, lavado, amado, purificado, restaurado. Que o Senhor nessa noite Ele te transforme de dentro para fora, que Ele te dê um novo nome como Ele deu para Abraão, e que Ele faça de você uma nova nação, uma grande nação, de dentro para fora.
Que as riquezas que estão dentro de você, elas saiam para fora, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Yeah.